Eu estava com esses porta-retratos velhos e desconectados engavetados, então decidi renová-los e criar uma conexão entre eles. Olá, eu sou Eliana de Oliveira e vocês são muito bem-vindos ao meu canal. E o primeiro passo foi desmontá-los, e em 4 deles eu passei uma demão de batida de pedra. A batida de pedra é um produto utilizado para proteção das partes inferiores dos automóveis, mas os artesãos têm utilizado muito para substituir o primer, já que às vezes é mais fácil de encontrar. E como o primer, ele isola todos os produtos utilizados na superfície anteriormente e prepara para receber a tinta que vamos usar. Com a batida de pedra seca, eu passei 2 demãos da tinta PVA na cor alecrim. E depois das 2 demãos secas, eu usei uma técnica diferente para cada um deles. E esse primeiro porta-retrato já tinha um craquelado com rachaduras bem fininhas que eu queria evidenciar. Então eu fiz uma pátina com a cera em pasta branca e a cera em pasta incolor. Primeiro passei uma camada bem generosa da cera branca, para que entrasse nas rachaduras que eram bem fininhas mesmo. E por enquanto nem dá para ver, então assim que eu terminei de espalhar a cera, passei um pano seco para retirar todo o excesso. Depois retirei um pouco mais com um pano e a cera incolor. Quando a cera secou totalmente, retirei um pouco mais para evidenciar as rachaduras. E no final vocês vão ver que eu retirei um pouco mais da cera branca e pintei essa parte fininha interna de verde novamente. E no segundo porta-retrato fiz outro tipo de craquelado. Usei o verniz craquelê, que é aquele que usamos entre 2 tintas de cores contrastantes. Então, sobre a tinta verde, passei uma camada não muito grossa do verniz craquelê, porque eu queria um craqueladinho miúdo. Para um craquelado grande é necessário passar uma camada grossa do verniz. E deixei secar totalmente. E quando eu não tenho o verniz craquelê, eu consigo o mesmo efeito de craquelado usando a cola gel da Corfix. A cola branca também craquela, mas ela dá um efeito mais rústico, menos delicado. E sobre o verniz seco, passei uma camada bem passada da tinta PVA branca. Usei um pincel estreito porque a largura do pincel influencia também no tamanho do craquelado. E pincelei na mesma direção. Ele craquela espontaneamente, porém tende a rasgar ou quebrar mais para a direção que pincelarmos. E enquanto passamos a tinta sobre o verniz, a tinta já vai craquelando. Aqui já estava totalmente seco e ficou bem delicado mesmo. E no terceiro porta-retrato, fiz uma pátina com a cera em pasta incolor. Passei a cera sobre todo o verde e a seguir pintei com a tinta PVA branca. E depois que secou, usei o pente para pets para fazer ranhuras fininhas na tinta branca, para ficar assim bem delicadinha. E pintei o friso interno de todos eles de verde para ficar uma área neutra e destacar melhor a foto. E no quarto porta-retrato, eu passei vela sobre toda a tinta verde, riscando as quinas e por cima na parte lisa também. A seguir, pintei com a tinta PVA branca e deixei secar.
Depois, com a lixa Gramatura 330, eu lixei com bastante cuidado para não arrancar muito da tinta branca. E fazendo uma comparação com a pátina que eu usei o pente para pet, dá uma diferença. Veja se você consegue perceber. O porta-retrato 5 e o 6 eram iguais e eu gostei dessa parte do meio deles, então pintei com alecrim só o friso interno e a borda externa. Então passei a cera incolor sobre os verdes que eu tinha pintado e a seguir eu pintei com a tinta PVA branca. E pintei de branco só essa borda externa, a parte do friso interno eu deixei verde mesmo. E aí eu passei a lixa Gramatura 400, que é bem fininha, com bastante delicadeza para o efeito ficar suave. E passei também sobre o verde para aparecer um pouquinho do dourado que tinha por baixo. E no outro que é igual, eu deixei a parte interna branca e fiquei em dúvida em qual que eu achei que ficou mais bonito. O que você achou? Você deixaria verde nos dois ou deixaria branco? Esse porta-retrato craqueladinho era maior que a foto que eu tinha, então eu fiz uma borda de papelão e pintei de verde para compor o fundo da foto. Ah, gente, eu impermeabilizei todos eles com a cera em pasta incolor. Passei, deixei secar e lustrei. E a parte de trás eu não pintei, que era para dar tempo do vídeo ficar pronto. Mas depois eu vou fazer esse acabamento, tá, gente? Porque fica muito melhor com ele pintado. E agora vejam eles todos compostos. Eu aprendi com uma design de interiores que a gente não deve colocar muitos porta-retratos juntos, porque acaba um ficando na frente do outro e não dá para ver direito, que a gente deve distribuir no ambiente. Então eu fiz umas composições e eu vou mostrando aqui aos poucos. Eu espero que você se anime e renove tudo por aí. Comente, deixe o seu joinha se você gostou e compartilhe com alguém. Obrigada por você estar comigo até agora e até o próximo vídeo. Tchau!